Bom, pessoal, vamos tratar nessa videoaula agora da classe Math, né, que eu manipulo funções, trabalho com funções, elas são trigonométricas, logarítmicas e matemática, né? Algumas delas até a gente já viu em outras linguagens, né? O próprio algoritmo, quando você estuda, você sabe que tem algumas funções que são capazes de auxiliar o trabalho do programador aí para ele ter menos trabalho de ter que desenvolver, por exemplo, uma equação para calcular logaritmo, né? Ou, por exemplo, através de uma estrutura de repetição, por exemplo, eu conseguir elevar um número a uma potência qualquer, né? Calcular a raiz quadrada de um número. Então, para isso, a gente usa normalmente em linguagens funções que, né, facilitam o retorno desses resultados para mim. Então, um exemplo disso, o VB tem uma relação de funções trigonométricas, logarítmicas e matemáticas que auxiliam o programador numa eventualidade, numa necessidade, né, de realização desses cálculos aí em seus programas. Pessoal, normalmente, vejam bem aqui, ó, a gente usa a sintaxe normalmente dessa função, do uso dessa classe math, você vai colocar uma variável que vai receber math ponto e o método dessa classe. Tá? Os métodos das classes, que são justamente os que fazem os cálculos para mim, método, só lembrando, né, é a mesma coisa que uma função. Então, por exemplo, nós já fizemos aí alguns programas, alguns algoritmos aí no passado, né, que calculam, por exemplo, ele retorna para mim o valor absoluto do número. O que é o valor absoluto de um número? É um número sem o sinal de positivo ou negativo. É exatamente o número sem se importar com o sinal, né? Um exemplo disso, então, do uso dessa a primeira função, o primeiro método que eu tenho aqui da classe math é o ABS. E dentro do parênteses eu vou indicar aqui, no caso, a questão de qual número que eu quero que ele verifique o valor absoluto. Então eu tenho um exemplo aqui, já que eu tinha preparado em VB. Por exemplo, eu quero saber o valor absoluto do número 5. Nesse local aqui é bom lembrar também que vocês podem colocar o nome de uma caixa de texto, né? txt n.text, por exemplo. Então, nesse exemplo que eu criei, eu quero saber o valor absoluto do negativo 5. Você vai ver que ele vai retornar para mim o número 5, né? Porque é o valor absoluto, sem o sinal. Então, aqui, ó, eu tenho... Vou clicar aqui, por enquanto não estou usando essa caixa de texto na minha programação, como vocês observaram aqui de lado, aqui, né? Então, teste de funções matemáticas. O primeiro teste, então, é da função ABS da classe math. Ele vai guardar em x o valor absoluto, que é o 5, tá? Que é esse número que foi exposto aqui para mim, ó, tá? Na caixa de mensagem. Essa é uma das funções matemáticas, então, do VB que a gente vai usar. Vamos olhar algumas outras aqui, ó. Retorna o resto resultante de uma divisão do número x1 pelo x2. Então, olha só, IEE remainder x1, x2. Ou seja, eu vou colocar da mesma forma, vou colocar aqui, ó, IE remainder, tá? E aqui os parâmetros dessa função, posso também colocar uma caixa de texto aqui, ou duas caixas de texto, né, no caso. Então, por exemplo, eu quero saber o resto da divisão de 5 por 2. Né? Ele vai ter que mostrar em x para mim qual é o resto dessa divisão. Vamos rodar, dar um clique aqui no botão e o resto da divisão ele retorna para mim que é o número 1. Entre 5, resto da divisão de 5 por 2 é o número 1. Tá bom? É bom lembrar também, é lógico, que essa função aqui em VB eu posso usar aquele porcentagem ou mod, por exemplo, que funciona. Mod como? Isso aqui, ó. Eu posso fazer assim, ó. Isso tem o mesmo efeito do resto da divisão. 5 mod 2, ele vai trazer para mim o resto da divisão de 5 por 2, aqui, ó, que é 1, tá? Eu não sei se essa versão do VB, vamos fazer um teste aqui, colocando a porcentagem aqui, ó, tá? Essa versão do VB aqui, olha lá, nem vai rodar com porcentagem. Então aqui em VB você vai usar mod. C, por exemplo, C Sharp, C
deve ser, né, que a gente já viu em programas anteriores, você pode usar porcentagem. Aqui é mod ou então esse IEE remember aí, remainder, né, que ele vai fazer o cálculo para você. Olhando aqui, eu tenho uma outra que é muito usada, é o POL aqui, ó. Justamente para achar, né, o resultado de uma potência de uma base por um expoente. O x é a base e o y é o expoente. A gente já viu isso aqui em C também, né, outras vezes. Então, por exemplo, eu quero aqui, vamos fazer um teste aqui, por exemplo, math.pol, né, a parênteses, aí eu coloco, eu quero, por exemplo, o resultado de 2 à quarta. 2 elevado à quarta. Ele vai trazer o resultado disso para mim. Vamos ver o cálculo aqui que ele vai fazer. Ó. Cliquei, 2 à quarta, 16. Tá bom? Então, está aí um exemplo prático do uso da função, do método POL da classe Math. Né? Vamos ver um outro aqui importante. SQR, raiz quadrada, que é bastante usado aí nos exercícios de programação que a gente tem feito aí durante o curso. Então, SQR, vamos lá, SQRT, né? SQRT, eu quero o resultado da raiz quadrada de 81, por exemplo. Posso pôr uma caixa de texto aqui? Pode pôr txt, número.text, por exemplo, se for o caso de você ter essa caixa de texto. Como eu não tenho, por isso que até escrevi errado aqui, ó, número, tá? Mas eu posso colocar uma caixa de texto. Então, por exemplo, raiz quadrada de 81, vamos dar um clique nesse botão de teste aqui que eu criei e vamos ver como é que funciona. Vamos dar um clique. Olha lá, no momento que eu dei o clique no botão teste, ele calculou que a raiz quadrada do 81 que eu coloquei aqui é 9. Vou fazer até um exemplo com caixa de texto para isso ficar bem exemplificado aqui para vocês. Eu tenho aqui essa caixa de texto, vamos dar um nome para ela aqui na caixa de propriedade, que eu vou dar o nome de txtn, tá? E vamos ver, eu quero que ele calcule para mim a raiz quadrada do txtn.text. É bom observar que raiz quadrada pode gerar um resultado quebrado, né? E aí, com fração, aí eu posso colocar a variável aqui para ser capaz de guardar um dado do tipo double. Para eu poder exibir isso na caixa de mensagem. Então vamos lá. Eu quero saber, por exemplo, vamos testar aqui, ó, raiz quadrada de 11, por exemplo. Ó. Olha lá, 3,31, né? Continua aqui ó, a fração desse número. Vocês notem aqui que eu tive que criar, é lógico, eu sei que há a possibilidade do usuário digitar um número cujo resultado dessa raiz quadrada seja um número, né, fracionado, ou seja, eu tenho que criar a variável do tipo real. Isso aí é lógico, né, na matemática. Então, todas as funções nessa relação toda que tem na apostila, você saiba que o resultado gerado pela execução da função retorne para mim um número quebrado, eu uso a variável como sendo double, tá bom? Uma outra função aqui bastante usada também, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver se tem mais alguma importante aqui, ó. Das mais importantes são essas daí que eu passei para vocês. Inclusive, ó, deixei aqui na apostila também um exemplo aqui do cálculo da raiz quadrada. Aqui, ó, o exemplo acima calcula a raiz quadrada de um número digitado numa caixa de texto. Vocês percebam que eu coloquei aqui, ó, o nome da caixa de texto dentro do parâmetro dessa função. Que quando ele calcula a raiz, né, através da classe math, ele guarda em x e o x é o resultado da raiz quadrada que vai ser exibido nessa caixa de mensagem, tá bom? Aqui para ficar né, bem registrado isso, também é a mesma coisa da raiz quadrada, do número 9. Como um exemplo que eu dei nessa videoaula, eu coloquei aqui o nome de uma caixa de texto, né, .text, que aí ele guardou para mim em x o resultado da raiz quadrada que eu digitei. Nesse exemplo, logicamente, ele vai dar o resultado da raiz quadrada do 9, que é o 3, né? Seria o 3 no caso. Então, gente, tem aqui também, ó, coloquei aqui até um outro exemplo aqui, do POL, né, que eleva um número digitado, nesse exemplo aqui, estou elevando ao cubo
um número digitado pelo usuário numa caixa de texto chamada txt-num, né? E aí ele guarda em X também o resultado. E aqui, no caso, né, eu estou vendo aqui, nesse caso, estou encarando que qualquer número elevado ao cubo gere para mim como resultado um número inteiro, tá bom? Então, o uso de função, vocês podem perceber aqui em cima que nesse quadro aqui tem várias outras funções aqui que a gente trabalha, né, que pode trabalhar, né, em VB, que eu não vou ficar tratando porque eu não vou tratar disso em exemplos de aula com vocês. Mas vale lembrar que né, tem as definições aqui, quando for necessário. Quero calcular, por exemplo, tangente de um número, cosseno, seno. Então, tudo isso aqui, ó. É só dar uma olhadinha que aí você vai conseguir utilizar, utilizando como parâmetro os dados, né, que você vai estar ou digitando ou querendo que seja calculado esse valor. Tá? Então, essa aula é bem curta, bem rápida, assim, né, porque são algumas funções de VB que a gente vai trabalhar, né, principalmente POU, a SQRT, né, que calcula a raiz, o POU a potência, e ali, quando muito, o ABS de valor absoluto, né, não tem muita necessidade não. Até ao invés, por exemplo, de calcular, como estava aqui, né, deixa eu chamar aqui para mostrar aqui para vocês, essa aqui que calcula o resto de divisão, não usaria essa, usaria o mod mesmo, que é mais simples, né? Você lembrar que o nome dessa função vai ser chato, IEEE, remainder, né? Então não precisa usar essa. Usa por exemplo, eu quero ver o resto da divisão de 5 por 2, como dei no exemplo lá, 5 mod 2, pronto, já resolveu, você guarda o resultado desse resto numa divisão. Tá bom? Vamos falar disso também aí em videoaulas que eu estiver participando com vocês, né? Em aulas de chamada, né? De vídeo, aí a gente trata mais aí alguns exemplos a respeito dessa aula que eu estou postando hoje para vocês. Tá bom? Boa sorte, bons estudos e vamos vencer mais essa daí. Tá bom, gente?